Bom dia. Hoje o tema é Jesus criança na Páscoa em Jerusalém. Quando Jesus completou 12 anos de idade, ele foi pela primeira vez para Jerusalém com seus pais. A partir dessa idade, os judeus consideravam que a pessoa saía da infância para a juventude. Então, era considerado um filho da lei. Era o tempo de participar das festas sagradas e de receber instruções religiosas especiais. A Páscoa, das 3 festas que existiam, era a mais esperada e viam a Jerusalém adoradores de diversos países que estavam morando nesses outros lugares para esse momento especial. Durante a viagem, os homens eles viajavam a pé e as mulheres e pessoas idosas iam sentados em bois ou jumentos. Nesse período da Páscoa, que ocorre entre o fim de março e início de abril, era primavera e os campos estavam com flores, o ar era mais agradável e as pessoas viajavam em caravanas e era muito agradável esse momento. As histórias da nação que tinham acontecido há muitos anos atrás eram lembradas, os grandes feitos de Deus por eles. E os pais aproveitavam nesse momento para contar as histórias maravilhosas. Quando avistavam Jerusalém, as pessoas se uniam em cânticos, e o Salmo 122 era um dos que eles cantavam, como está escrito na página 45 do livro Desejado de Todas as Nações. E esse cântico você pode encontrar na sua Bíblia. Diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo e os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. A primeira Páscoa, ela aconteceu na noite em que nasceu a nação hebraica, o povo de Israel. Eles eram escravos no Egito, assim como Deus havia dito a Abraão sobre esse acontecimento muitos anos antes. Era uma profecia que está em Gênesis capítulo 15, dos versos 13 a 14. Deus falou assim para Abraão, na época ele ainda se chamava Abrão: Sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Naquela primeira noite de Páscoa, Deus ordenou que todos os hebreus, também chamados israelitas, a nação de Israel, preparassem a Páscoa. E o que era essa preparação? Eles deveriam estar vestidos para a viagem, com as sandálias nos pés, com o cajado na mão, com as malas prontas, porque eles iriam já partir. Eles teriam que sacrificar um cordeiro, e o sangue desse cordeiro eles deveriam passar nos umbrais da porta, porque agora, naquela noite, aconteceria a última praga. Um anjo passaria sobre o Egito e todo primogênito, todo primeiro filho, que não tivesse na casa a marca do sangue, seria morto. Então, o povo fez isso, passou o sangue daquele cordeiro, e aquele cordeiro deveria ser comido assado, com ervas amargas e pães sem fermento. Essa era a Páscoa. Essa era a libertação, era o surgimento da nação. Cheia de simbolismo era essa noite. O cordeiro que estava sendo imolado, que seria comido, simbolizava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que em breve libertará os que creem em Jesus Cristo. E que um dia, logo em breve, viverão nesse mundo já liberto da maldição do pecado. Isso está perto de acontecer.
Mas voltando à história, à meia-noite o anjo passou e todos os primogênitos do Egito que não tinham sangue passado nos umbrais da porta, eles foram mortos, inclusive o filho do faraó. Faraó então manda apressadamente que a nação, que o povo de Hebreu saísse, e era meia-noite quando o anjo passou e morreram os primogênitos. Então eles comeram aquela Páscoa apressadamente e saíram. Isso aconteceu exatamente cumprindo a profecia que Deus havia falado para Abraão. Bom, na época que Jesus viveu e quando ele foi à primeira Páscoa em Jerusalém, a festa tinha se tornado uma mera cerimônia. Havia se degenerado. Veja o que está escrito na página 46 do livro que estou compartilhando. Para a maioria das pessoas, ao tempo de Cristo, a observância dessa festa degenerara em mera formalidade. Qual, porém, sua significação para o Filho de Deus? Pela primeira vez, contemplou o menino Jesus o templo. Viu os sacerdotes de vestes brancas realizando seu solene ministério. Viu a ensanguentada vítima sobre o altar do sacrifício. Com os adoradores, inclinou-se em oração. Enquanto acendia perante Deus a nuvem de incenso, testemunhou os impressivos ritos da cerimônia pascual. Dia a dia, observava mais claramente a significação dos mesmos. Cada ato parecia estar ligado à sua própria vida. No íntimo, acordavam-se-lhe novos impulsos. Silencioso e absorto, parecia estudar a solução de um grande problema. O mistério de sua missão desvendava-se ao Salvador. Deus Pai ia revelando ao Filho a missão que tinha diante de si. Veja então o que aconteceu nesse texto também da página 46. Elevado pela contemplação dessas cenas, não permaneceu ao lado dos pais, buscou estar sozinho. Ao terminarem as cerimônias pascuais, demorou-se ainda no pátio do templo. E ao partirem os adoradores de Jerusalém, Jesus foi deixado ali. Nessa visita a Jerusalém, os pais de Jesus desejavam pô-lo em contato com os grandes mestres de Israel. Conquanto fosse obediente em todos os particulares, a palavra de Deus não se conformava com os ritos e uso dos rabis. José e Maria esperavam que fosse levado a reverenciar os doutos rabinos e a atender mais diligentemente às suas exigências. Mas Jesus no templo fora instruído por Deus. Aquilo que recebera começou imediatamente a comunicar. Jesus então foi para um aposento que estava ligado ao templo, onde era usado como escola sagrada para os juvenis e jovens. Ali estavam os grandes mestres de Jerusalém. Ele se sentou diante daqueles doutores e começou a fazer perguntas sobre as profecias e acontecimentos que indicavam o aparecimento do Messias. Veja como foi isso na página 47 do livro Desejado de Todas as Nações. Jesus se apresentou como pessoa sedenta de conhecimento de Deus. Suas perguntas eram sugestivas de profundas verdades que havia muito jaziam obscurecidas e eram, todavia, vitais para a salvação das pessoas. Ao mesmo tempo que revelavam quão limitado e superficial era o conhecimento dos sábios, cada pergunta punha perante eles uma lição divina e apresentava a verdade sob novo aspecto. Falavam os rabis da maravilhosa elevação que a vinda do Messias havia de trazer à nação judaica. Mas Jesus apresentava a profecia de Isaías e perguntava-lhes o sentido daqueles textos que indicavam o sofrimento e a morte do Cordeiro de Deus. Ou seja, os mestres e doutores em Jerusalém não compreendiam bem as Escrituras e, por isso, não entendiam a missão do Messias. As profecias referentes à segunda vinda em glória e poder, eles misturavam e achavam que seria assim na primeira vinda. E o sofrimento e morte do Messias, relacionado à sua primeira vinda, que o Cordeiro de Deus deveria pagar o preço do pecado da humanidade, eles não faziam relação com os cordeiros sacrificados no templo, simbolizando o Messias. Veja a profecia de Isaías se referindo ao sofrimento do Messias na sua primeira vinda. Diz assim:
Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um dos que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá do trabalho da sua alma e ficará satisfeito, verá o fruto, do trabalho da sua alma. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53, 3-11. Os doutores estavam intrigados. Como uma criança podia ter tanto conhecimento? Que escola frequentou? No próximo vídeo será a continuação desse tema. Que Deus nos abençoe e nos ajude a crescer no conhecimento da palavra de Deus, porque esse é o verdadeiro alimento, e que nos prepare para o reino dele que está próximo. Esse é o meu desejo. Um grande abraço.